Você, por exemplo, como político, você pode se aposentar ganhando 20 vezes o que ganha um trabalhador. Eu acho isso ruim, eu acho isso errado. Eu acho que nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégio. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Obrigado. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não, ministro Paulo Gás, estou só peraí, O senador pode dar a opinião dele, claro. Só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, com todo respeito. O governo atacando a velha política ou a nova política, nós somos representantes. Eu falei alguma coisa semelhante a isso? Não, o senhor quis que o senador calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, não mandei calar a boca. Eu não usei a expressão calar a boca. Deixa eu terminar. A senhora deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. Quer dizer que a senhora não me deixa falar. Não, perfeito. o senhor Então a senhora cometeu fala. um equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$5.500. É ministro de uma pasta, não se pode ter achômetro. Ninguém ali lhe cobra dados querendo que o senhor tenha um chip na cabeça. Lhe cobra dados porque a política pública se faz com dados. Estatísticas, previsão e sabedoria da execução orçamentária. Eu poderia lhe perguntar do Fundeb, que agora, em 2020, corre riscos sérios e envolve estados e municípios. Poderia lhe perguntar do FIES, que tem estudantes que não estão conseguindo estudar. Poderia lhe perguntar para a política dos institutos federais, que, de fato, não tem nenhuma previsão. Poderia lhe perguntar do diálogo com os secretários de educação, que dizem que não tem orientação nenhuma do MEC e nunca viram isso na história. Na história. Mas eu vou lhe poupar. Porque, infelizmente, eu tenho a convicção de que, com esse ministério, nós não teremos solução. Nós vemos um desastre, um conjunto de medidas estapafúrdias por conta do seu ministério. 3 secretários executivos demitidos. Nós vemos uma medida que, felizmente, o senhor recuou diante da repercussão social, de usar o slogan de um candidato a presidente nas escolas estaduais, além de filmar crianças e adolescentes. Nós vimos o senhor se referir aos brasileiros como canibais, e mais do que isso, que a universidade pública é para uma elite. Então, não me parece que tenha muita solução a não ser o senhor, de fato, renunciar ao cargo. Se o senhor quer devolver o Brasil, que o Brasil lhe dê, por favor, faça suas malas. Vamos fazer um Ministério da Educação que se preocupe com a educação, com os técnicos administrativos, com os professores. O senhor acha que tem condição de um ministro que não pode sequer indicar alguém, porque o Bolsonaro não lhe dá nem a possibilidade de indicar alguém, seguir no cargo? Aliás, ministro, quem é o verdadeiro ministro da Educação? O senhor ou Olavo de Carvalho? Senhor ministro, acho que um resumo dessas nossas 4 horas de reunião, quase, é que muitos de nós viemos aqui não esperando resultados. São 3 meses, afinal. Mas sim algum indício de que havia um planejamento estratégico, de que haviam metas, de que haviam dados, de que haviam projetos reais e não apenas uma lista de desejo. Eu também estou no meu primeiro mandato, eu também estou aqui para construir. Mas saio dessa reunião extremamente decepcionada e sentindo que a sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Cada vez que o senhor falava, vou chamar meu secretário, posso chamar não sei quem, me vinham à cabeça 2 perguntas. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba o mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui, porque para mim é extremamente importante e só se confirma o que a gente veio trazer.
Quando eu vejo na lista de desejos BNCC e Fundeb juntos, que são coisas completamente diferentes, mundos à parte, eu só peço a sua humildade de ouvir as propostas que estão nessa mesa, que estão nessa sala nesse momento. A professora Dorinha trouxe propostas para o Fundeb. A gente quer um Fundeb que aumente a complementação da União, que esteja na Constituição, que espalhe boas práticas Brasil afora. Eu apresentei um projeto para criar critérios para as transferências voluntárias do Ministério da Educação, já que não há projetos no Ministério que ao menos acolha os nossos, que ao menos sente para conversar e entender o que a gente quer para esse Brasil. E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, eu já entendi que isso não vai acontecer. Então, a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da Educação. Obrigada. O presidente da República deu uma orientação para que se comemorasse, celebrasse o golpe de 64. Isso teve e está tendo ampla repercussão internacional negativa. A pergunta objetiva que eu faço ao senhor, e eu peço que não se esquive dela, o senhor considera o que aconteceu em 64 no Brasil um golpe? O senhor considera que de 64 a 85 no Brasil nós vivemos uma democracia? Vossa Excelência perguntava se eu considero 1964 um golpe. Não considero um golpe, considero que foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Isso não tem a menor dúvida disso. Essa é a minha leitura da história. Não considera? 64 não considero um golpe. Não considera um golpe? Não. Não teve ditadura no Brasil, então?